Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Levante seu dedinho. Quem quer fazer a prece? Nani! Mãe, lê aquela página, por favor. 13 de outubro. Reserve algum tempo para ficar tranquilo na minha presença. Quanto mais incomodado você se sentir, mais vai precisar desse momento sagrado de comunhão comigo. Respire lenta e profundamente. Relaxe enquanto meu rosto brilha sobre você. É assim que você recebe a paz que sempre lhe prometi. Imagine a dor que sinto quando meus filhos prendem a si mesmo com nós de ansiedade, ignorando a dádiva da paz. Morri como um criminoso para lhe garantir essa bênção. Receba-a com gratidão. Guarde-a no coração. Minha paz é um tesouro íntimo que cresce dentro do seu ser à medida que você confia em mim. As circunstâncias, portanto, não podem nada contra ela. Fique imóvel, aproveitando a paz na minha presença. Então, em homenagem ao dia de ontem, de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso amado Brasil, vamos cantar em homenagem a ela, tá bom? Ave Maria eu vou cantar outro dia, tá bom, Antônia? Que Deus e a espiritualidade amiga nos protejam, que estejam sempre conosco e que nós estejamos sempre com o coração e a mente abertos para receber essas intuições e que caminhemos sempre no caminho do bem. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto ao Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, a mata e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, a mata e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Graças a Deus. Nossa, que lindo. Eu sinto assim que uma cura foi feita. De tão lindo. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para ler? Quem? Levante seu dedinho. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Eu posso fazer a leitura. Tá bom, Nani. Obrigada. Capítulo 17. Não, vou voltar então, tá? Porque saiu no último item, tá? Então, capítulo 17, o item é o item 11. Cuidai do corpo e do espírito.
Então, vamos lá, capítulo 17, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as... Posso continuar? Que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, os dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução. Se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisto, está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Nós vemos muitas pessoas, eu acho que ainda existem hoje aquelas pessoas religiosas que, diante de algum pecado ou de alguma culpa, de alguma ideia que ele considere que é errada, ele maltrata o corpo, né? Castiga o corpo, querendo com isso purificar a alma, como se castigando o corpo, aquele pensamento que ele teve, porventura, pudesse ir embora. Grande engano há nisso, né? A gente sabe que para purificar os nossos pensamentos, nós não precisamos maltratar o nosso corpo, precisamos sim cuidar para que todo pensamento que nos chegue, se não for de nosso agrado,
ele não faça morada em nós, ele seja imediatamente substituído por outro. E quando fala lá no item, no título do item, cuidar do corpo e do espírito, hoje nós já sabemos que o corpo é o veículo pelo qual o espírito se consegue evoluir, né? Então, não adianta nós termos boas intenções, termos uma programação para cumprir, se o nosso corpo for descuidado, adoecer e se degradar antes daquele tempo previsto para que toda a nossa trajetória fosse cumprida. Então, hoje nós já temos a informação de que precisamos cuidar igualmente do corpo e da mente. Claro que esse cuidar do corpo não significa submetê-lo a exercícios extenuantes, a uma carga enorme de exercício, como nós também vemos pessoas que fazem. Elas o fazem por gostar daquele corpo, entre aspas, agora minha opinião, deformado, né? Porque nós vemos muitas deformidades de pessoas que malham e ficam com aquele braço enorme, com as pernas, e injetam medicamentos no próprio corpo, que é para ele poder ficar mais bonito aos olhos deles, né, de acordo com o gosto de cada um, mas esquecem que assim eles não estão bem tratando o corpo, eles estão maltratando, uma vez que pode levar a uma série de complicações no organismo, essa atividade intensa de exercício e também a concentração de medicamentos que é injetado no corpo, né? Então, nada contra aquele que cuida do corpo, mas há que se ter uma medida, né? As pessoas precisam maneirar um pouco, porque, como eu já disse, é o veículo pelo qual vamos progredir. Nós sabemos que na vida espiritual podemos nos informar, podemos ter acesso a palestras, várias atividades que vão fazer com que a gente tenha informação e conhecimento, mas que a gente só consegue progredir através da reencarnação. E a gente, para isso, precisa de um corpo. E se o corpo não estiver saudável, não vai adiantar muita coisa, porque a gente vai falhar em determinado momento e não vai conseguir cumprir com aquilo que estava previsto. E agora, falando do espírito, sabemos também da nossa responsabilidade para com tudo que nos rodeia, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Quando a gente escolhe informações que serão úteis para a nossa edificação, informações que vão nos aproximar de pessoas boas, de pessoas que têm algo a nos oferecer, que nos elevem moralmente. Então, nós precisamos cuidar tanto do corpo quanto do espírito, porque um vai precisar do outro. E aí fica, acho que duplamente, uma responsabilidade sobre nós, porque de nada vai adiantar a gente ter um monte de conhecimento, de nada vai adiantar a gente ter todas as informações que a gente precisa se o corpo falhar. Da mesma forma que não adianta um corpo saudável se os nossos pensamentos, se o nosso espírito ele tiver com tantas chagas que a gente já traz de outras encarnações e a gente não puder cuidar deles. Então, há que se ter um equilíbrio, como tudo na vida, né? Já tem aquele ditado que água demais mata a planta. A gente sabe que a planta ela precisa ser regada. Se a gente regar demais, ela pode morrer. Se regar de menos, ela também corre o risco de morrer. Então, assim é com o corpo e o espírito. É necessário o equilíbrio e que a gente possa refletir em que ponto está o nosso equilíbrio, né? Que a gente possa ter essa consciência de que precisamos ir até um determinado ponto com o corpo e até um determinado
ponto, cuidar do nosso espírito, para que a gente possa cumprir uma vida bem utilizada, né? Para que a gente possa aproveitar essa encarnação e, quando sairmos daqui e estivermos nos preparando para a próxima, que a gente tenha a sensação que o nosso dever foi cumprido, de que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para cumprir a meta que foi programada por nós antes da reencarnação. É isso. Que aula maravilhosa! Acabou o evangelho, né? A Nani já falou tudo. Brincadeira, gente. Quem mais quer falar alguma coisa do nosso estudo? Levante seu dedinho para contribuir um pouquinho. Suelen! Ei, adoro! Ai, gente, o que fala hoje de tudo que a gente ressaltou? Vou tentar pontuar algumas aqui, porque as minhas ideias vão surgindo conforme vocês falam. Eu acho isso muito interessante. Ele ressaltou bem essa questão do equilíbrio, né? A gente pode observar através da história da humanidade momentos em que percebemos uma adoração exacerbada pelo corpo, pela perfeição, e aí essa questão espiritual era renegada para um segundo plano. Outrora, a gente também percebe momentos da nossa história em que a espiritualidade, ou melhor, a religiosidade, ela teve um papel mais preponderante e o corpo era meio que maltratado, visto como não um veículo da alma, mas sim um instrumento de pecado. Então a gente percebe essa oscilação, né, de ideias diferentes na humanidade. Mas eu fiquei pensando muito da importância da gente ter essa conexão com o nosso corpo e saber ouvi-lo. Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente não consegue ter uma certa sensibilidade para a gente ouvir a nossa alma, as angústias da nossa alma. E às vezes é muito necessário que o nosso corpo materialize certas situações, sejam felizes ou não, para a gente perceber o que a gente precisa fazer na caminhada para buscar a cura. Muitas vezes uma doença ela tem que se manifestar para a gente conseguir ouvir o nosso emocional, ouvir a nossa alma e buscar essa cura. Então, a importância da gente estar conectado, ao invés de fazer essa separação, enxergar a comunhão, porque na realidade o corpo, a alma é uma coisa só. Existe essa dicotomia, de repente, para a gente conseguir entender melhor, mas eu não consigo ver uma separação, né? Tá. Uma outra coisa que eu também escrevo aqui, que nem a Suzana, né? É mania, para não me perder muito. Eu fiquei pensando muitas vezes também como, às vezes, é necessário a gente trabalhar um aspecto físico para depois a gente alcançar situações emocionais, espirituais, da alma mesmo, como, por exemplo, a autoestima. Né? Eu estou jogando uma situação. Às vezes a pessoa tem um estado emocional, um estado de alma assim tão fragilizado que ela não consegue, através dos recursos que ela tem, acessar e cuidar desse lado emocional e espiritual. E muitas vezes, primeiro, ela está do corpo. Faz alguma coisa em que ela perceba que é positivo, para assim ela continuar numa caminhada de melhora. Fico pensando também nessa questão da depressão, é algo muito complexo, né, que vai desde problemas biológicos, problemas mesmo de funcionamento do corpo, como questões emocionais. Então, a gente tem que buscar esse auxílio, muitas vezes com recursos físicos, para poder
cuidar do emocional. E eu fiquei também pensando questão da gente fazer o contrário. Às vezes a gente engrandece tanto o nosso corpo, em uma adoração tão grande, e esquece as amarguras, as tristezas. A gente tenta enganar o nosso vazio com algo material, algo que a gente visualize e ache muito bonito, muito belo diante das pessoas. Quando nós estamos conosco mesmo, a gente vê que aquilo tudo é uma carência, né? Então, eram só essas mesmo as minhas contribuições. Obrigada. Nós que agradecemos. Fala de Sara. E a Luciana também quer falar. Eu amei tudo. Nossa, essa parte, todas as duas falaram perfeitamente, casou. Realmente são situações que a gente vê muito aí. E como sempre acontece, né? Hoje eu procurando uma frase para colocar num post, aí falo, a frase veio de corpo. Olha só, e hoje de corpo. Vou ler a frase aqui. Se você acredita que possui uma alma, seu corpo precisa ser cuidado, porque ele é o recinto dessa alma. Se você acredita que não possui alma, seu corpo precisa ser cuidado, porque ele é tudo que você é. Olha, ou seja, de um jeito ou de outro, você precisa estar bem com você, cuidar do seu corpo. E ouvindo as meninas falando aí, não tem outra palavra a não ser equilíbrio. Para mim é o que vai fazer a diferença, né? O que passou para mim a mensagem. O equilíbrio. Você precisa, sim, cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física. Me fez lembrar das minhas aulas de yoga, que a gente fala o tempo inteiro, se respeita, respeita o seu limite. Não é porque eu levanto a perna ou porque o outro levanta que você também vai fazer naquela mesma proporção. Você vai no seu ritmo. E o bonito de tudo isso é esse caminho que você faz até chegar àquele ponto final, né? O limite do asana, no caso. Então, aquilo vai ser trabalhado dentro de você. Muitas posturas que a gente faz são todas, na verdade, são com o intuito de acessar a nossa alma, em cheio, sabe? Em cheio a nossa alma. Porque você vai se deparar com suas limitações, você não vai conseguir. E, ao mesmo tempo, quando você, no outro dia, você consegue fazer, dá um estado de felicidade muito grande, porque você se superou. Então, é muito bonito isso. Então, essa lição traz para mim muito essa palavra, equilíbrio. Equilibrar as coisas, né? O cuidado com o corpo e com o espírito também. Show. Luciana? Essa parte que ele fala assim: não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Eu lembrei do André Luiz, quando ele chega no plano espiritual e ele ouve que ele é um suicida, que ele foi um suicida. Ele fica sabendo que ele cometeu muitos excessos, ele nem tinha noção disso, né? Através da comida, do álcool. Então, é uma lição assim que eu nunca esqueci no livro, que ele nem sonhava com isso. E a gente leva isso como um exemplo, porque o nosso corpo, ele precisa realmente desse equilíbrio na existência, né? Uma encarnação equilibrada, ela vai resultar num desencarne também iluminado, equilibrado. E o texto traz muito isso pra gente. Eu lembrei do André Luiz. Perfeito. Aí ele chega lá, não, mas eu não sou suicida, eu queria viver, eu queria. Mas ele não cuidou do corpo, né? Teve os excessos de, como a Luciana falou, de sexo, de álcool, de comida, e estava todo... Não cuidou do templo, né? Do veículo. É um templo, nosso instrumento divino. A gente tem que cuidar com equilíbrio para poder a gente cumprir a nossa jornada, que a gente está aqui para cumprir.
pode ser muito longa ou não, mas se a gente estiver cuidando dele direitinho, a gente vai conseguir cumprir o nosso planejamento. Quer falar, Ju? Não, esbarrei aqui sem querer. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso... quando a... Quero. Fala. Lembrei de uma coisa. Às vezes também, a gente, por exemplo, muitas pessoas do mundo do espiritismo, que a gente tem conhecimento, tipo aquele... Eu esqueci o nome dele. Que era o gigante Jerônimo Mendonça, se eu não me engano, o gigante deitado. Ele era completamente, né, paralisado ali, mas não impediu de fazer o bem. Amazonas, aquele Amazonas que tinha hanseníase também, que era lá da região norte, também era limitado aquilo ali, aquele corpo. E muitas vezes a gente tem nosso corpo tão perfeito, entre aspas, né? E aí a gente coloca tanto empecilho para fazer o bem, para ajudar, e você vê, né, que é questão, não está no corpo, está no querer. Né? Para tudo na nossa vida a gente precisa querer viver, querer ser do bem, querer fazer as coisas corretas, porque isso vai dar força para a gente, né? Então tá tudo na nossa cabeça, e o nosso corpo também, assim, a gente pensando por esse lado. Como a Nani bem falou das doenças, foi a Nani, não, foi a Su, falou das doenças, tudo começa onde? Né? Pensamento, a gente vai somatizando, a gente vai trazendo para o nosso corpo muitas doenças que às vezes são muitas, né? São nessa questão de adoecer primeiro o espírito, a nossa mente adoece o espírito e aí reflete no corpo. Então, que as nossas limitações não nos impeçam de fazer o correto, o bom sempre, porque vai do nosso querer, não do nosso corpo físico, no caso, né? A gente lembrar disso também. Falando de corpo, né? Lembrei. Da nossa vontade. E quando a Sueli também falou sobre as doenças, né, que se manifesta, ela falou que quando a doença se manifesta, às vezes é para a gente poder, né, evoluir, às vezes também pode ser para nossa família se juntar, né? Acontece uma doença num bebezinho, aí junta aquele pai, aquela mãe que estavam meio desvirtuados e tudo tem um porquê, né? A gente não sabe de nada. Tudo é perfeito aos olhos do Pai. E quando acontecem essas coisas, às vezes não é só para poder curar o perispírito da pessoa, mas às vezes para poder voltar para o trilho aquela família. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer nossa prece final. Quem gostaria de fazer a nossa prece final hoje? Levante seu dedinho. Vou escolher, então, se ninguém levantar. Suelen. Vamos orar, então. Agradecer a Deus por mais um momento. Grandioso Deus, Mestre Jesus, bons amigos espirituais, gratidão por mais uma reunião, por mais um ensinamento, por conhecimentos que são expostos e que eles possam adentrar nossos corações com muita força, com muita luz, e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Grandioso Deus, esteja conosco nesta noite, visita cada lar, daqueles também que por algum motivo não puderam estar aqui. Ilumina, Senhor, ilumina essas vidas, ilumina cada ser humano, cada ser vivente e não vivente que esteja na superfície da terra. Obrigada por sua luz, por seu amor incondicional. Que saibamos, que possamos aprender a cuidar do nosso corpo, por esse instrumento maravilhoso, fantástico que Tu nos deste, Senhor, mas que saibamos cuidar sem apegar, sabendo que é passageiro, mas que nos dado para a evolução.
Pedimos com humildade que as águas possam ser fluidificadas, que nelas sejam depositados o remédio necessário para a nossa cura espiritual, para a nossa cura interior. Gratidão, Senhor, por mais uma noite. Esteja conosco a hoje e sempre. Assim seja. Amém. Que lindo, gente. Vamos tirar nossa foto? São 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Beijo, Até gente. amanhã. Se Deus quiser. Beijo grande.